Olá, boa noite, amigos, boa noite, meus irmãos. Espero que todos tenham passado uma semana muito boa, tenham passado uma semana de paz, de luz. Graças a Deus estamos bem também. Estagiário Espírita, boa noite, seja bem-vindo. Muito bom estar com vocês. Aloísio, bom estar aqui contigo. E uma boa noite. Boa noite, meus irmãos. Eu vou fazer uma breve leitura do Evangelho segundo Chico Xavier, bem rapidinha, para depois colocarmos o estudo da noite, chamando o nosso convidado. O trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma, mas para os males da alma. Quem procura uma ocupação útil, seja ela de que natureza for, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para os homens da terra. Esta pequena introdução é para que nós possamos nos harmonizar um pouquinho, estarmos bem tranquilos, estar em paz, e por esse motivo nós estamos sempre lendo esta página do Evangelho. Na verdade, é uma frase apenas feito pelo Carlos Bacelli. Vamos então chamar o nosso irmão aqui. O Aloysio está dando boa noite. Boa noite, amigos. Vamos aguardar um pouco. Ele possa estar aqui conosco. Olha ele aí. Boa noite, Neuza. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar nesta noite de sexta-feira participando deste seu projeto maravilhoso, cumprimentando todos os amigos que estão chegando, a Jucimara, o Marquinho Faria, o nosso querido Ari, a Luciana chegando também agora conosco. Gratidão pela presença. É uma emoção muito grande tê-lo aqui conosco. Nosso primeiro convidado. Merecidamente está ocupando a nossa bancada nesta noite. E é um prazer imenso tê-lo aqui. Eu que agradeço, viu? Você já deve ter visto, né? Mas o prazer é todo nosso. Você já deve ter ouvido, eu li uma pequena frase do Evangelho do Chico, só para a gente se harmonizar. Na verdade, para eu me harmonizar mais do que os nossos irmãos, que eu ainda estou tremendo nas bases, né? Mas logo, logo eu vou me ajeitando. Nós vamos nos acomodando aqui nessa nova apresentação.
A gente fazia palestra, a gente faz, né? Palestra, faz lives e tudo, mas é diferente estar no comando, né, Luísio? E o que é engraçado é o seguinte, Neuza, cumprimentar também a Julie que chegou, a Clara, a Lúcia Macedo, boa noite a vocês, queridas também. Neuza, é o seguinte, né? Por mais que a gente vá dominando a tecnologia, às vezes acontece algumas coisas estranhas. Comentei na nossa live de ontem e várias pessoas falaram isso. Em determinado momento, em vez de eu curtir um comentário, alguma situação assim, eu acabei fazendo uma chamada de vídeo pelo Instagram. E era horário altas horas da noite, já quase de madrugada, mais ou menos, modo de dizer. Aí todo mundo falou que já tinha cometido essa gafe também, né? Então você vê, a gente vai vivendo e aprendendo, errando e acertando, e aí vamos seguindo em frente, né? Com toda certeza, toda certeza. Mas então nós estamos aqui para hoje a gente conversar um pouquinho sobre a lição número 5. É muito boa, muito proveitosa para nós, né? A gente tem que observar muito tudo aquilo que Jesus quer nos dizer com esse seu ensinamento. Muito bom, bom demais. E aí, como você já sabe, a live é sua. Você fique à vontade. Então, boa noite e até segunda-feira, se Deus quiser. Não, brincadeiras à parte. Você pode ler um trecho, você quer que eu leia, você quer fazer algum comentário antes? Eu gostaria de fazer um comentário antes, sim, Neuza. Cumprimentar a Adriana, que chegou também aqui conosco, tá? E dizer o seguinte, que livro mais oportuno que você escolheu, né? Que livro mais oportuno? Jesus no Lar. E veja que interessante, nós temos nessas lives que você faz, Jesus no Lar, que é o convidado mais especial que nós devemos trazer. Quando a gente faz o culto do Evangelho no Lar, é para que Jesus venha fazer parte do nosso lar, que ele venha fazer parte da nossa família. E você vê que interessante, Jesus é o tema desse seu livro que você está estudando, e também um médico Jesus é o da Daniele. Então, se Jesus é o nosso convidado principal, o médico Jesus é aquele que vem curar as nossas dores da alma, aquelas dores que de repente o remédio não consegue curar. Então, eu achei muito oportuno mesmo, você ter escolhido esse livro, e com lições preciosíssimas como a de hoje, né? Fazer só uma saudação para o Denice, para o nosso querido Dinei, o Baiano Espírita, a Luciana e o Vitor, do Coração de Luz. Sejam bem-vindos, agradeço a presença de todos vocês. Neuza, aí a gente vai ler, antes da gente entrar propriamente dito no texto, a gente vai ler o título do capítulo 5 desse livro, O Médico Jesus. O servo inconstante. E aí a gente faz aquela reflexão olhando face a face para o espelho. Até que ponto eu sou um trabalhador, um servo constante ou um inconstante? Até que ponto eu vou arrumar N desculpas justificativas para boicotar não só a minha evolução material e espiritual, né? Porque uma coisa tem que estar interligada à outra, né? Porque senão não basta apenas o desenvolvimento das faculdades materiais, porque para isso que encarnamos também, para o conhecimento das ciências, de toda o arcabouço das escolas da vida, mas também, principalmente, a parte espiritual. Até que ponto nós não nos boicotamos e justificamos, e somos campeões em justificativas. A gente consegue se enganar 99%, só que no fundo, olhando no espelho, cai a máscara e a gente vê de fato que a gente estava usando 1000 desculpas, 1000 justificativas para que você não execute um trabalho,
para que você protele a execução de uma tarefa. E quantos de nós fica falando assim, hoje eu não posso porque eu tenho um trabalho, mas depois que eu casar, depois que eu tiver filhos, depois que meus filhos se formarem, depois que eu me aposentar, a gente vai sempre protelando. E nós espíritas somos campeões mais ainda. Não, vou deixar para a próxima encarnação. Então, até que ponto nós não estamos incorporando a figura desta mensagem tão maravilhosamente que você escolheu para a noite de hoje? Cumprimentar a Sirlene e a Marlúcia também, que chegou aí com a gente, tá? Neuza, eu acho que você poderia fazer uma leitura. Então, você falou que a live é minha, né? Então, vamos lá. Você poderia fazer uma leitura e a gente poderia ir analisando passo a passo cada um das situações que o nosso servo, né? Nós, né? Sim. Não estamos lá. O servo. E mandar um beijo para a Bárbara, que chegou agora, está conosco também. Como você está mais acostumado que eu falar com todo esse povo e você já conhece todo mundo. A Leila chegou agora também, tá vendo? Boa noite, Leila. Aí, tá vendo? São nomes que eu falei outro dia, eu só gravei o nome do Marquinhos, que não... Porque você comentou no primeiro encontro nosso aqui, mas do resto, que se não tem o nome... Tá complicado, tá complicado. Mas faz parte. Deixa eu só perguntar, você está me ouvindo bem, Aloysio? Estou sim, Neuza, estou sim. Tá. Estou sim. Não, porque a semana passada cortou muito. Não, estou te ouvindo bem. Sim. Eu até mandei uma mensagem aqui, então porque eu estou trabalhando, né, com o dom da ambiguidade, aqui pelo Reflexões Aloysio, no computador pelo meu perfil particular, né? Então, o Ari falou que congelou, eu falei para ele entrar e sair, que é um recurso que às vezes a gente faz para quando acontece esses travamentos, né, ou trava ou some o som. O recurso é sair da live e entrar novamente, que resolve, às vezes, né? Entrar novamente. A Gladys eu já conheço. Boa noite, Gladys, seja bem-vinda. A Gladys Souza. Sim. Porque tem outra Gladys, né? Então, vamos lá. Então, eu vou ler um trecho e acho que logo mais eu já paro para a gente analisar, sim. Perfeito. São muitas situações. Muitos comentários, né? Muitas situações, exatamente. Então, vamos lá. O servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se deste modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhes não era possível suportá-lo. Eu acho que aqui já dá para a gente... Perfeitamente. Falar um pouquinho? Eu vou fazer uma colocação e a gente vai trocando figurinhas, que eu acho importante, porque né, é uma live, não é uma palestra, Você sabe muito bem como é que funciona. Então, aqui, essa situação, a gente pode transferir para nós. Na condição de quando nós conhecemos, temos algum contato com a Boa Nova, com o Evangelho de Jesus. Então, quando a gente tem conhecimento com o Evangelho, a gente começa a perceber as nuances, a profundidade,
o amor que Jesus nutria por todos nós, nas páginas do Evangelho, nós ficamos assim, na condição de querer seguir os passos do Mestre a todo jeito. A gente quer seguir. A gente se empolga, a gente fica encantado. O Evangelho nos toca profundamente e a gente quer, de plano, né? Olha, eu quero ser um trabalhador do bem, eu quero fazer um trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho, eu quero fazer alguma coisa que eu possa ser útil e trabalhar. E aí a gente, né, na condição desse servo, implorou, né, por meio que a inspiração, por meio, né, da inspiração, e o Senhor enviou a ele o aprimoramento necessário para aquilo que ele precisava, não para aquilo que ele desejava. E vejam como que é interessante. Muitas vezes, nós, na condição de trabalhadores, pretensos trabalhadores, a gente fala assim, eu quero desenvolver um trabalho assistencial. E as pessoas querem, que a gente sempre fala assim, eu quero trabalhar na reunião mediúnica, porque de repente eu vou receber uma mensagem psicográfica, como Chico Xavier recebia, uma psicografia, né? Ou uma psicofonia, receber um mentor espiritual da casa. E as pessoas sempre almejam os altos cargos, as altas posições de destaque. Esquece que muitas vezes a situação mais simples, por exemplo, o trabalhador, né, singelo que naquele determinado momento está entregando uma mensagem para aquele que chega à casa espírita. Esse trabalhador muitas vezes tem muito mais valor no seu trabalho aparentemente simples, mas ele que está dando o acolhimento, ele que está recebendo aqueles irmãos que chegam e às vezes pelo olhar ele consegue compreender muitas vezes a necessidade que aquele irmão tem do que o outro que estaria lá na câmara, na reunião mediúnica, ou ele ser o médium passista que vai retirar todas as energias, quer dizer, enviar boas energias para as pessoas. E eu falo assim, interessante, que quando a gente se coloca nessa situação, nós já estamos começando errado. Nós já estamos começando errado. Uhum. Porque neste exemplo, nós temos dois exemplos aqui, né? Foi encaminhado para ele trabalhar numa parte que ele já tinha uma certa noção, que era alguma coisa com escultura. Tanto da parte do mármore, como também da madeira. São as duas situações que foram para ele. Mas, qual que foi a situação que ele já se colocou? Demitiu-se. Eu não tenho condição de trabalhar com um homem ríspido e intratável. Chegou no outro, por exemplo, saiu rapidamente porque não era possível suportar o velho escultor. Então, era uma pessoa que a gente nota de difícil relacionamento. Até hoje, a gente estava conversando sobre uma situação que traz um pouquinho do paralelo. É uma história que eu vou encaixar aí, que tem um pouco a ver com essa situação, mais ou menos o reflexo do que somos. Conta-se que, certa vez, uma pessoa estava de mudança para uma outra cidade e chegou às portas de uma cidade para onde ele ia e perguntou assim: eu estou de mudança para esta cidade, eu gostaria que o senhor me falasse como é que são as pessoas que moram nessa cidade. O homem falou assim: como que eram as pessoas de onde você morava? Pessoas horríveis, ríspidas, invejosas, só falavam mal da vida do outro, uma série de pessoas, por isso que eu estou mudando para esta cidade. Aí o senhor que estava à porta da entrada falou: então, infelizmente, aqui você vai encontrar pessoas desse jeito, invejosas, que falam mal de um, que falam mal de outro, etc, etc, etc. Passou, dali a pouco tempo, chega uma outra pessoa. E faz a mesma pergunta, e ele faz também, devolve com a mesma pergunta. Como que eram as pessoas que moravam na cidade? Pessoas maravilhosas, amáveis, agradáveis, onde tudo que podiam fazer para nos auxiliar era uma alegria constante. Eu estou triste de deixar aquela cidade, mas eu preciso mudar. Ele falou: exatamente, você vai encontrar nesta cidade exatamente aquilo que das mesmas pessoas que você encontrava lá.
Porque, na verdade, Neuza, a gente fala o seguinte, essas situações nós podemos, né, trabalhar em qualquer área. A realidade é o nosso interior. Eu trabalho em determinado lugar, eu não gosto daquelas pessoas assim, assim, assado. Você muda de emprego, você vai encontrar pessoas com o mesmo tipo de comportamento, de atitudes, etc, etc. Por quê? Porque são situações que você tem que resolver. E ele, seja na parte da escultura do mármore, seja na parte da escultura de madeira, as duas pessoas, os mestres escultores, eles tinham realmente conhecimento, já tinham vivência espiritual e vivência material. Exato. Só que ele não aceitou aquela situação. Um era ríspido e intratável, o outro era impossível de ser suportado. Então vejam, em dois lugares diferentes ele já arrumou duas desculpas para fugir ao trabalho. Cumprimentar a Cláudia, que chegou aí também, tá? Um beijo para o Everton, Cláudia. Faltou humildade, né, Luiz? Faltou humildade. Com certeza. Porque nós queremos nos igualar ao mestre. E não é assim que acontece. Porque, como ele diz aqui, né, que é uma pessoa ríspida e intratável. Como assim? Você chega numa pessoa e trata ela com carinho, você vai receber o mesmo trato, com toda certeza. E pelo nosso orgulho, nossa falta de humildade, a gente vai se achando, como você citou no início, quando vê a boa nova, você quer seguir Jesus. Nossa, que maravilha! Mas só que nós vamos encontrar em todos esses nossos caminhos as nossas montanhas, né? Então fica difícil a gente poder seguir realmente dessa forma. Ó, cumprimentar aqui também deve ser a linha do Cantinho Espírita, Nilceia Torres Moraes, é a mãe da Daniele, salvo engano, Marco de Paula, e a Luciana colocou uma mensagem aqui, olha, às vezes os problemas que enxergamos nos outros estão em nós, mas o orgulho e o egoísmo nos cegam. Com toda certeza. Realmente é assim mesmo. Vemos nos outros o defeito que está em nós. Aquilo que deveríamos mudar em nós. Mas o orgulho e o egoísmo nos deixam cegos e nós não conseguimos aceitar para fazer a mudança. Exatamente, Neuza. E o que eu falo assim, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente a gente na seara espírita. Porque nós precisamos tomar cuidado, que eu falo assim, eu estou fazendo uma live, eu estou fazendo palestra, não sei o quê. O nosso perfil tem tantos seguidores. Gente, quem tem que ter seguidor é Jesus, a gente é só instrumento. E não pense a gente de querer aparecer, que toda vez que a gente quer aparecer, na verdade, a gente está a um passo da queda, né? E lembrarmos, sim, esse trabalho faz um bem enorme. Falei ontem na nossa live, que fazer esses trabalhos de live traz um bem-estar fantástico para a gente. Porque quando você está fazendo isso, você está com um pensamento voltado, e a equipe espiritual de cada um de nós está interagindo, né? Tanto minha como a sua, como também de todos os nossos amigos que estão nas lives. Isso é muito importante. Então, essa sintonia de pensamentos elevados auxilia e muito o nosso reequilíbrio espiritual. Com toda certeza. E como você disse, muitas vezes, a maioria de nós chegamos no centro e queremos trabalhar na sala mediúnica. Queremos fazer o atendimento fraterno. E muitas vezes, aquela pessoa que ninguém viu, foi lá e colocou a água no copinho do passe. Deu toda a sua energia positiva. E muitas vezes ali, entregando o bilhetinho, entregando uma mensagem espírita, ela consegue passar para aquele que está chegando um conforto, um consolo tão gostoso, porque só o fato, hoje nós não estamos mais abraçando, sim, né? Mas o fato de chegar e ser acolhido e receber uma mensagem é muito importante. E essas pessoas ficam lá, não tem destaque para elas, mas elas são muito importantes.
é como aquela que descasca batata para fazer a sopa. Exatamente, o Marquinho está bem, Tem um bem a valor par disso, está imenso. descascando, não batata, hein, Neuza? Marquinho está descascando cebola, que é mais difícil. É um trabalho que você trabalha e chora junto. Chora, principalmente o ciumento. Dizem, né? Dizem que o ciumento Quando chora descasca mais. Cebola? Mas não é fácil, não. Eu nunca soube disso. Vamos então, em frente, vamos mais Neuza, um vamos lá. Então vamos lá. Então vamos continuar falando sobre esse nosso companheiro, né? Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego, mas não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. Olha só por quantas situações ele esteve e todas elas ele encontrou dificuldades para conviver com esses nossos irmãos. Exatamente. Porque o chefe, o orientador... E Deus, você está percebendo que todas as atividades que ele foi colocado são interrelacionadas? Na escultura, sim, né? Sim. Agora na parte Exatamente. na construção de colunas de estilo grego, arcos festivos, Sim. arcas preciosas, quer dizer, é tudo de uma construção, né? Se a gente olhar o lado material, não foi colocado para ele, por exemplo, fazer um trabalho simples, vamos supor, varrer uma sala, recolher o lixo. Sim. Não, eu vou fazer isso. Quem sou? Não, foi colocado para ele que ele pediu um trabalho, mas que ele pudesse fazer dentro de um certo grau de desenvolvimento das suas habilidades, né? Cumprimentar a Daniele, que chegou agora. Boa noite, manual, querida. Né? Seja bem-vinda. Ah, Daniele, boa noite, boa noite. É um trabalho manual, delicadíssimo, porque quem trabalha... Eu faço uns quadrinhos aí cada vez em quando, mas para você traçar alguma coisa, você tem que estar bem atento e colocar todo o seu amor naquele trabalho que você está fazendo. Então, e é muito minucioso, porque imagine só fazermos esculturas dessa forma. E a gente vê cada coisa tão linda feita, Sim. Não é? E o que eu falo muito interessante, né? Isso que eu percebi essa análise, né? Cada tarefa que foi passada para ele, não foi passada uma tarefa simples, né? Foi passado alguma coisa de cunho artístico, que ele pudesse desenvolver as habilidades manuais dentro de uma atividade artística. Bem laboriosa. E ia estar junto com mestres que poderiam dar a ele toda a orientação. Mas em todos os casos, ele arrumava sempre justificativas para excusar o trabalho. Nesse daqui, por exemplo, quando das colunas gregas, ele declarando não tolerar as exigências, como se fosse um cara muito exigente. Sim. O outro lá, da parte dos arcos festivos, um chefe por demais violento e irritadiço. E aí, quando vai no fabricante de arcas, né? A criatura desalmada e cruel. Quer dizer, só ele que estava certo. Quer dizer, todos os outros eram, né, cruéis, maldosos, intragáveis, tudo mais. Não. Aí que está. Começava a ver nele aquela situação que dava o conflito. Ele estava, na verdade, se vendo na figura daquelas pessoas. Com certeza, né? Quer dizer, é uma hipótese minha, né? Não que é com certeza. Como nós trazendo para cá, né, para hoje, nós também temos essa situação.
Porque se eu vou trabalhar como doméstica numa casa, por exemplo, a pessoa diz, olha, eu quero que você faça assim. Ah, mas eu estou acostumada a fazer diferente. Não, eu quero que seja assim. Então eu peço a conta e vou-me embora. Vou para outro lugar, exigem de mim também que eu faça de tal forma. Eu quero a roupa passada desta forma. Eu trouxe esses exemplos bem simples, que é para a gente ter mais ou menos uma ideia daquilo que realmente nós somos, daquilo que realmente nós queremos para nós. Faça para mim aquilo que eu gostaria que a ti fizesse. E a gente não consegue fazer Sim. isso, né? E ele, em todas as situações aqui que foram citadas, ele sempre encontrou o próprio julgamento, violento, irritadiço, não conseguiu tolerar as exigências do outro, não conseguiu suportar o outro. Então, ainda aqui, como você disse, desalmada e cruel era aquela criatura. Então, todo mundo, ele julgou a todos. Não tinha ninguém, né? E já passou por várias experiências, né? Foi colocado para ele, dada a oportunidade, porque não foi ele que pleiteou. Foi aí que está a grande questão. Ele Sim. pleiteou, ele pediu. E foi dado para ele várias e diversas oportunidades. Exatamente. Exatamente. Acho que é mais ou menos parecido com as provas que nós pedimos, né? Nós pedimos as nossas provas, aí quando chegamos aqui encarnados, as provas chegam e aí a gente fala, essa eu não vou fazer não. Aí a gente faz igual aquele que pegou a cruz e vai cortando os pedacinhos, né? Para poder ficar com o fardo mais leve. Mas aí não adianta nada, nós temos que voltar e pegar outra do mesmo tamanho. Exatamente. Para poder atravessar e usá-la como ponte. E as pessoas às vezes falam assim, eu não pedi para nascer, né? Nossa, a gente ouve essa frase absurda. Realmente não pediu, não. Implorou, de joelhos, pelo amor de Deus, me dê uma chance, me dê uma nova chance. Só que quando encarna, esquece de tudo, né? Esquece. Pois é. É assim mesmo. Vamos mais um pedacinho, então? E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante do céu dizia, invariavelmente, que não lhe era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. E aí, com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava, e um deles avançou triste e indagou: amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? Exatamente, né? Por que você não se preparou aos imperativos do céu? E aí ele pega e dá quais respostas, né? Eu não consegui me adaptar a essas experiências porque eu só encontrei erro, maldade, perseguição. Maldade, perseguição. É aquela questão, né? A pessoa tem mania de perseguição, a pessoa tem mania de ver erro e ver maldade em tudo. Faça o bem independentemente do bem que o outro faça a você. Porque aí o problema já é do outro, não é teu. Exato. Difícil, a gente sabe, né? Exatamente. A gente sabe com certeza que uma pessoa não te deseja o bem, você não vai conseguir, né, ser tão, como que eu falo, tão evoluído como Jesus, que passava por cima dessas situações, que não se ofendia, não se magoava. E nós estamos nesse processo ainda, né? Nós estamos nesse processo de aprendizagem. Sim. Mas o que ele fazia? Ele só achava erros, maldade, e todo mundo como se estivesse perseguindo. Ele tinha até mania de perseguição, modo de dizer. Em todas as situações que ele se colocou, ele se via como vítima, como uma situação de alguém está desejando mal para ele, essa pessoa é intratável, o outro é ríspido, o outro é exigente. Sempre o outro, né? Sempre o outro. Sempre o outro. Para ele nunca uma situação era decente.
E é até difícil a gente conviver com pessoas assim, Sim. viu? É muito difícil, né? Mas, quem sabe nós já fomos assim ou ainda somos, quem é que sabe? E essa pergunta eu acho de crucial importância, né? Amigo, porque não te preparastes ante os imperativos do céu. A gente fala assim que as mensagens chegam para nós das mais diversas formas. Aliás, tem uma música do Raul Seixas que diz mais ou menos assim: e nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar, estão muito ocupados para pensar. E muitos de nós recebemos 1000 chamados, 1000 convites, 1000 formas, né? As mensagens do chamamento vêm das mais diversas formas. Não é só o Aloysio que fica empurrando os outros para as lives para fazer palestra, não. Não é só isso, não. Quem dera fosse só eu, né? Tem várias e diversas formas que chegam para o teu trabalho. Né? E ela, como diz aqui, ó, orientados pelo poder divino. Então, os amigos, vários amigos chegam para nós e vai nos dando alguma dica, porque muitas vezes o conforto e o consolo nós ouvimos de quem a gente menos esperava, pois eles são enviados. A Clara deu risada do Aloysio, que chama as pessoas para a live. Ah, sim, é verdade. Mas, ô Neuza... Eu preciso aprender ainda a ficar olhando lá. Não, fica tranquilo, eu tenho aqui, eu já tenho... por isso que eu falo, eu entro pelo meu perfil particular para me dar esse suporte, né? Para a gente não perder os... Mas eu já fiz, eu estou fazendo isso já. Tá ali do ladinho, ó. Eu só esqueço de olhar. O Josino chegou também aí. Boa noite, Josino. Seja bem-vindo, aproveitando essa pausa. Mas, Deus, o que eu falo assim, ó, o chamamento vem das mais diversas formas. Vem, inclusive, que a gente fala assim, de uma mensagem que você recebe na casa espírita, de uma oportunidade do trabalho, né? A gente dá o exemplo do Marquinho, porque ele falou que já foi descascar cebolas, mas um trabalho desse, e eu lembro que o Ariovaldo comenta várias vezes nas suas palestras, daquele caso de um autoindustrial de Rio Preto, que estava passando por um processo depressivo muito grande, foi encaminhado a uma casa espírita de São José do Rio Preto para um tratamento espiritual. Ter passado ali pela entrevista, já encaminharam ele para o setor B. Setor B é o setor da batata, né? Descascar batatas. E aí as pessoas ficaram preocupadas. Nossa, mas um autoindustrial aqui descascar batatas, como que pode, né? Sabe? Não é qualquer um, né? O Zezinho, a Mariazinha que vem aqui, não. É o doutor fulano, dono de empresas aqui. Não. Setor B, vai lá. E foi lá e passaram para ele descascar batata. Ele adorou tanto esse trabalho que ele praticamente... Porque ele está numa condição de mando, de poder, de decidir isso, aquilo. Ele não tinha a oportunidade de fazer um trabalho manual, de conversar com pessoas mais simples, mais humildes, que tinham problemas também como ele. E ele adorou tanto esse trabalho que a cura dele praticamente foi o trabalho, digamos, né, descascando batata. Então, quando o Ariovaldo fala assim, quando você está com um problema muito difícil para resolver, o Ariovaldo fala assim, batata nele, né? Batata nele, exatamente. A Soraya chegou. Boa noite, Soraya. Então, seja bem-vinda. Vamos lá, Neuza. Vamos em frente. Então, vamos lá. Então, eu vou ler essa questão aqui, essa pergunta de novo. Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? E o interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura. O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante.
e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequeno serviço do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? É muito profundo mesmo. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Muito profundo, Neuza, porque é o seguinte, né? Que o Pai, né? O Pai, o Senhor da vida, Deus, chamou a servir em benefício dele. Não era em benefício dos outros. O trabalho ele pediu, então ele foi chamado a servir e não julgar. E o que ele mais fez em todas as tarefas que lhe eram sido confiadas, julgamento de um, de outro, de acolá, de tal situação, de tal postura, de tal atitude. E o tempo todo ele ficou julgando. E que ele coloca, cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Nós não precisamos julgar os nossos semelhantes. Se eles estão agindo de forma que nós não agiríamos, que bom que nós já conseguimos estar diferente. Porque aqueles irmãos que estão agindo de forma contrária àquilo que nós pensamos e profetizamos, por exemplo, eles estão às vezes num processo de aprendizagem. Eles ainda não conseguiram enxergar, porque ninguém em sã consciência erra deliberadamente. Muitos de nós erramos pensando acertar em qualquer condição de vida. E ele aqui, né, como ele coloca com muita propriedade, ninguém escapará à justiça divina, que se pronuncia no momento preciso. Ou seja, a justiça divina ali não haverá um julgamento, não haverá um tribunal onde vai julgar, mas ele face a face com ele mesmo, a gente face a face com a gente mesmo. Então isso é muito importante. A própria consciência. A própria consciência, né? Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Martiele estava numa live agora há pouco lá com a nossa querida Tereza. Tereza é uma amiga muito alegre também lá de Recife. Seja bem-vinda, Martiele. Então, a Luísa, eu fiz uma analogia aqui, né, sobre essa história do malho e da bigorna. Eu acho que cabe mais ou menos aqui. Eu acredito que na nossa reencarnação, ou na nossa encarnação, nós recebemos o malho e nós temos que usar através da bigorna para a gente poder ir vivendo da maneira que nos cabe. Porque o malho, né, eu fui atrás procurar, é aquele martelo imenso que se usa com as duas mãos, pesado, sim. Então vai se batendo em cima daquele ferro para moldar. Então é assim que nós fazemos com a nossa vida. Nós vamos vivendo para que a gente possa se moldar. Através do livre-arbítrio, nós temos liberdade de fazer aquilo que quisermos com esse instrumento. Mas aí a gente vai passando a viver julgando os outros, nos esquecendo de que nós também somos julgados, né? E no final, a nossa própria consciência vai nos analisando, para que a gente possa chegar lá, como diz aqui, para que a gente chegue no reino dos céus e veja tudo aquilo que a gente deixou de fazer. E aí a nossa própria consciência que nos acusa. Então nos é dado a ferramenta, nos é dada a oportunidade pela reencarnação, da gente aproveitar todos os momentos e nós, infelizmente, ainda não conseguimos encontrar em nós aquela vontade, aquele desejo de poder crescer, enfim. Porque somos imperfeitos e os outros também são. Nós vivemos nessa diversidade boa, porque uns são melhores que nós, outros não, e a gente está nessa luta o tempo todo, né? Exatamente. Uns ajudando o outro, uns copiando o que o outro faz, e o outro descartando aquilo que o outro fez. Exatamente. Agora, o que é fantástico, e ele coloca para nós aqui é o seguinte: se fugistes a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Né? Pois é. Como que nós podemos, né,
como que nós podemos, de uma certa forma, né, querer habitar as esferas luminosas, viver num planeta feliz, não vamos, já passamos já direto, né, num planeta de provas e expiações, já mudamos, a gente já quer mudar, habitar um mundo feliz. Sim. E num determinado momento, nós não queremos, né, fazer o serviço mais simples. E Jesus, dando aquele exemplo magnífico no lava-pés, ele pega a posição de um servo, coloca a túnica e vai lavando os pés de cada um dos seus discípulos. E é interessante a postura de Pedro nessa situação, porque ele começa a condenar a atitude dos amigos, julgar os amigos que eles eram, como que eu poderia dizer, ingratos. Onde você viu, meus pés, Senhor, não lavarás. E aí, né, querendo mostrar-se maior que os outros. E Jesus fala com tão humildade para Pedro: Pedro, se teus pés eu não lavar, não terás parte comigo. E nesse momento, então, Pedro, querendo ser mais que os outros, não, mestre, lave então os pés, as mãos, a cabeça, lave meu corpo todo. Quer aparecer mais do que todos. E muitas vezes nós agimos assim. A figura de Simão Pedro é um exemplo muito claro das nossas atitudes no dia a dia, né? E é mesmo essa situação nós vemos diante daqueles que dizem: eu não vou fazer nenhuma prece, não vou pedir nada para Deus, porque Ele sabe do que eu preciso. Então ele fica esperando que aconteça algo, e ainda tem aqueles que dizem: eu reencarnar de novo na Terra para passar por tudo isso de novo? Mas será que nós cumprimos com tudo aquilo que nós teríamos que cumprir? Exatamente, né? Pelo véu do esquecimento, nós não saberemos. Ainda bem, não é? Mas aí vamos ter que voltar aqui para passar novamente toda essa situação. É complicado, né? Complicado, realmente. O Vitor está fazendo menção a uma situação aí, Vitor, a gente tem que seguir a essência da doutrina espírita, independentemente das pessoas. As pessoas são falhas, né? São humanos. E a gente tem que ter pena de quem às vezes fala, né? A gente brinca que falar até papagaio fala, né? Mas a gente tem que seguir, na verdade, os preceitos do... Por isso que eu lembro uma frase muito importante, essa questão muito importante que Emmanuel, num determinado momento, disse ao Chico, que se algum dia alguma fala de Emmanuel estivesse em oposição ao que Kardec tinha colocado, Emmanuel falou: esqueça o que eu digo e fique com Kardec. Então a gente tem que ver a base, né? As pessoas são falíveis, infelizmente. O que a gente pode falar das pessoas? A gente pode ter pena, orar por elas, né? Então, infelizmente, né, por mais que a gente possa ver uma situação que a gente fique... Mas não, Vitor, não fique triste com a atitude. A gente tem que entender que aquele irmão está no processo de evolução e que nós, se a gente for fazer análise das nossas encarnações anteriores, já erramos e muito, né, Neuza? Já erramos muito, né? Pois é. Aí entra a indulgência, né? Compreender por que é que a pessoa fez daquela forma, porque ele ainda não alcançou. E às vezes nós esperamos dela aquilo que nós gostaríamos que ela fizesse, mas infelizmente ela ainda não alcançou esse desejo nosso, né? Vamos em frente? Então vamos lá. Vamos em frente, senão a gente passa do horário. E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Então Jesus faz uma pausa e conclui: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhe a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige. Mas bem-aventurado seja aquele
que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Lindo Olha demais, só. viu? Olha, fiquei até emocionado no final aí. Lindo demais. Olha que eu já tinha lido. É que eu Pois falo, é. ler um texto é diferente de você ler o texto numa live. A energia é outra, a Sim, sensação sim. é outra, gente, é muito bom. Olha aí, só esse pedacinho aqui, ó. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. É a nossa reforma, é a nossa transformação, é a nossa mudança. O Saber muito Espírita bom. é o Luan que está aí conosco. Boa noite, Luan, seja bem-vindo. Bem-vindo também. Ô, Neuza, uma coisa que também achei muito, muito bonito também, né? Que ele coloca assim, né? Os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Olha, isso daqui fecha realmente com chave de ouro. Fecha. Com toda certeza. Maravilhoso. Olha, para dizer a verdade, quando você começou e falou sobre esse livro, né? Jesus no Lar, ele caiu nas minhas mãos. E de repente, assim, eu estou maravilhada com essas lições em que o Ney e o Lúcio passa aqui, através da psicografia do Chico. Simplesmente maravilhosas. Um ensinamento mais que o outro para gente. Você disse de tirar o chapéu, não, esse é de colocar o chapéu na gente, para que a gente possa sentir realmente todos esses ensinamentos. Maravilhoso, maravilhoso. E a lição que serve para uma reflexão do nosso dia a dia, isso que eu falo importante. Porque você pegar o Evangelho e algumas mensagens assim que ficam tão distantes da realidade, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade para compreender. Agora, quando você pega uma lição dessa, uma simplicidade, e que você analisa, aquilo serve, se encaixa perfeitamente em nossas relações, na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é colocar o Evangelho em prática, né? Aquilo que Francisco de Assis falou, né? Pregai o Evangelho a todas as criaturas, se necessário, use palavras. Exatamente. E olha que interessante, toda semana eu comento, né? Esse livro que eu também escolhi por acaso, o acaso não existe. Olha, eu vou lê-lo novamente, para a gente fechar agora. O trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma, mas para os males da alma. Quem procura uma ocupação útil, seja ela de que natureza for, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para os homens da terra. Então, tem tudo a ver com aquilo que nós falamos, né? Até agora. Nada por acaso. Não é? As mensagens se interagem, Nada né? é por acaso. Boa noite, Jair, seja bem-vindo. Sim. Mais alguma coisa, Aloysio? Já faltam 6 minutinhos para as 10? Para as 9 horas, sim. Tranquilo, Neuza. E já... Não, eles fizeram um pouco mais cedo hoje, eles tiveram, acho que algum compromisso, fizeram às 18 horas. Eu também eu peguei o finalzinho da live da Natália. Eles tiveram que antecipar hoje para as 18. Hoje teve a live do... Então vamos ficar até as 10. Vamos ficar até as 10. Hoje teve a live da Natália às 18. A Martiele participou com a Tereza às 19. Nós estamos aqui às 20 e às 22 horas a Daniela estará com o Médico Jesus, trazendo ótimas reflexões aí. Sim, muito bom, muito bom. Esse livro é simplesmente maravilhoso também. Muito bom.
E tem mais alguém fazendo um livro do É De Luca, o nosso né? querido... É o Divaldo, né? Você não conhece o Divaldo? Não. Ah, o Divaldo é um amigo meu. É o Baiano Espírita. Ah, tá. É o Dinei, O na Baiano verdade. É o Espírita, nosso querido Dinei, que está fazendo... é outro livro Ele do está De fazendo... Luca. Ele vai ter, inclusive, se não me engano, acho que é domingo. Dinei, se estiver na live, coloca aí a divulgação do seu livro, por gentileza, querido amigo. Eu brinco com o Dinei já fez uma live conosco, e quando eu vi aquele perfil Baiano Espírita, pensei, caramba, esse Baiano Espírita deve ser o Divaldo, né? Aí veio o Dinei, né? Aí faço esse trocadilho. Ele fala, não, meu Deus, longe de mim querer ser o Divaldo, estou muito longe. Mas o De Luca, ele falando sobre Jesus, a gente sempre se viu lá em Poços, né? Que ele sempre estava lá antes da pandemia. E ele fala assim de Jesus como se ele estivesse falando de um amigo dele. Ele imitando a voz de Jesus. Eu cheguei aqui, falei não sei o quê. Ele é muito, muito bom. Ele é muito bom. Que bom que tem duas pessoas falando. O Dinei não está aqui, não. Deve ter mais. O Dinei não está aqui no momento, não. Mas não tem problema aí. Eu acredito que, se não me engano, domingo ele vai fazer uma live com uma convidada também, então depois pesquisem lá, por gentileza. Valéria, boa noite, querida. Sim. Pesquisem lá o perfil Baiano_Espírita. O Dinei está trazendo bastante reflexões muito oportunas. Esse livro acho que é Mereça Ser Feliz. Mereça Ser Feliz. É verdade. Mereça Ser Feliz, do Zé Carlos De Luca. Então vale muito a pena também. E deixar os avisos, né? Normalmente das pessoas que fazem lives. Outro dia eu esqueci do Martiele, me desculpe, esqueci de falar da live dela. Nós fazemos lives de segunda a quinta-feira, às 22 horas, com momentos com Jerônimo Mendonça. Estamos finalizando o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. A Flavinha faz live às terças e quintas, 21 horas e 15 minutos, e aos domingos, às 22 horas. A Martiele faz as lives pelo Pensamento Espírita às quartas-feiras, 19h30. Às sextas-feiras tem, né, você fazendo às 20 horas, Jesus no Lar. Às 21 horas, Respostas da Vida com o Somos Espírita. E às 22 horas, a Daniele o Médico Jesus. Estudando o Médico Jesus. E no domingo, às 20 horas, tem o Vitor do Grupo Coração de Luz também, que traz o Evangelho no Lar. Então tem várias lives de vários amigos fazendo, e o Dinei também está entrando nesse projeto. Muito bom. Muito bom. Eu acho que hoje nós já concluímos o nosso objetivo. Eu vou pedir a você que faça, por favor, a nossa prece final, com as estrelas luminosas. Isso aí foi uma inspiração, né? A frase não é minha, né? Eu só repito a frase que é de uma inspiração que nós tivemos. Né? Nosso querido amigo Jorge Miyashiro, boa noite, querido. Seja bem-vindo também. Nós já estamos finalizando, mas a live vai estar salva. Eu recomendo que você assista também. Aqueles que chegaram depois, assistam por gentileza. A Cláudia está pedindo preces para o José Henrique Aguiar, Lucas Amaral Aguiar e Valdirene Amaral. E a Cláudia também é uma amiga querida que a gente vibra sempre por ela, né? E a Isabel pedindo bastante energia para os nossos governantes, com certeza, né? Esse momento pede muita prece e oração para todos nós. E o que eu falei ontem, Neuza, só para relembrar a quem não estava na nossa live, nós precisamos manter a nossa sintonia espiritual sem deixarmos, né, nos envolver pelas energias deletérias que estão tomando conta do nosso planeta. Né? Não significa não ter empatia, fazer de conta que não está acontecendo nada, a gente sabe que não é assim que funciona, mas para que a gente consiga vibrar paz, amor, serenidade para todos, nós precisamos estar bem também. Precisamos estar bem. Então, para isso a gente fala, não fique ouvindo demasiadamente notícias desnecessárias. Em vez de ficar ouvindo uma notícia desnecessária, aquela coisa que vai mexer com a vibração do seu